Muito bem! Como vai você? Tudo certo? Espero que sim, viu? Hoje vamos iniciar aqui uma nova forma de gravar as aulas, tentando facilitar para vocês aí o nosso ensino, que nem é um ensino à distância, mas um ensino remoto, não é verdade? Tendo em vista a nossa situação que até agora não foi resolvida em razão da Covid-19, tá bom? Então, pessoal, eu hoje vou testar aqui uma nova forma, depois eu quero o feedback de vocês, para ver se vocês gostaram de ter uma aula nesse formato, com um apoio visual, né, dos slides, enquanto eu vou falando e vou aqui dando a minha aula, beleza? Hoje o nosso assunto aí continuando a falência, na nossa disciplina de Direito Empresarial 2, vamos falar hoje sobre a denegação da falência e sobre iniciarmos, né, o estudo sobre a decretação da falência. E eu falo iniciarmos porque é muito mais amplo, né? Vamos falar agora da primeira parte. Nós vimos na aula passada, aliás, a questão de como se inicia o processo falimentar, de qual é a defesa, né, do devedor em relação ao pedido de falência. E agora veremos o que o juiz fará. O devedor vai lá em 10 dias, né, apresentar a contestação ou realizar o depósito elisivo, e nesse caso vai para o juiz tomar uma decisão. E é isso que nós veremos hoje, que pode ser a denegação da falência, certo? Ou a decretação da falência, que daí se inicia uma nova fase aí no processo falimentar, que é aquela fase justamente da criação da massa falida, o insolvente passa a ser falido realmente, na verdade. Além disso, começa a fase da execução coletiva, beleza? Então, começando aqui a nossa primeira aula, vamos falar da denegação da falência. Ela pode se fundamentar em dois motivos, basicamente. Primeiramente, lógico, é quando se dá a improcedência da falência, que é quando o juiz ele vai acolher alguma alegação defensiva, que está no artigo 96 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Lembre-se lá, entre elas tem várias situações, como a prescrição da dívida, a falsidade do título, ou, no caso, pedido de recuperação judicial incidental, não é verdade? Então, são umas formas de você se defender num processo de falência. E aí o juiz, se ele entender que é motivo para julgar improcedente o pedido, nós teremos um dos motivos que leva aí à denegação da falência, a negação dessa falência, tranquilo? Uma outra forma é a realização do depósito elisivo. Vamos lembrar lá, né, que o depósito elisivo é quando a pessoa deposita o valor da dívida lá, honorários advocatícios e juros e correção, tá bom? Começando aqui pela nossa improcedência do pedido. Quando a falência é denegada em razão da improcedência do pedido de falência, como o pedido do autor for julgado improcedente pelo juiz, cabe a ele arcar com o ônus da sucumbência, ou seja, custas e honorários advocatícios, tá bom? Então, o autor vai lá e pede a sua falência e o juiz julga improcedente o pedido. Lógico que quem perdeu aí foi o autor, tá bom? E por isso ele vai ser o responsável por arcar com as custas, com os ônus sucumbenciais, as custas do processo e também os honorários advocatícios. Belezinha? Vamos continuar aqui então. Um detalhe muito interessante está aqui, ó. O juiz pode o quê? Pode condenar o autor a pagar indenização ao devedor se entender que a ação falimentar foi requerida por dolo manifesto daquele. Ou seja, vamos supor que um credor da sua empresa ele quer te prejudicar tanto a sua moral quanto os seus negócios. Vamos imaginar que você estava prestes a ser comprada. Você tem uma empresa vamos pensar aqui, essas
nossa, uma startup aí, né? E aí, uma grande empresa do setor quer comprar você. E você fala, nossa, R$ 1 milhão vai cair aqui, vai comprar a minha empresa. Mas daí um credor seu, desculpa, né? Ele vai e fala assim, não, vou melar esse negócio aí. Esse negócio não vai rolar não, não vai acontecer não, aqui não. E aí ele vai lá e pede a sua falência no juízo, com dolo, né? Com dolo de te prejudicar, com dolo de sabendo que não tinha razão, ele vai apenas para quê? Para te prejudicar, para prejudicar a sua aquisição que a sua empresa ia ter, que a outra empresa ia fazer com a sua startup, entendeu? Nesse caso, o autor, quando o juiz julgar improcedente o pedido pelo dolo de prejudicar o devedor, ele pode ser condenado aí, tá? A pagar indenização, beleza? Então, gente, o importante é dizer o quê? Que essa hipótese de condenação, ela independe, tá? De reconvenção, ou seja, aquele pedido contraposto feito na praça da contestação por parte do réu empresário. Uma vez o quê? Que a própria lei lhe assegura esse direito à indenização, que pode ser um dano emergente, né? Um cessante, ou um dano moral, temas que já estudamos em outras disciplinas, inclusive em relação a contrato, não é verdade? Quando o pedido doloso de falência causar também dano a terceiro, este também poderá reclamar indenização dos responsáveis, mas neste caso tem que ser por meio de ação própria, ou seja, ação indenizatória por perdas e danos, tá bom? Quando eu falo do devedor, em relação a um pedido do autor improcedente, a indenização, ela vai estar já na própria sentença que julgou improcedente o pedido, tá bom? Já quando se tratar de terceiros, aí não, aí quando é terceiros, aí sim terá que ser preciso, aliás, né, ingressar com uma ação própria para essa situação, para cobrar os danos. A finalidade, logicamente, desse procedimento de condenar um pedido manifestamente assim procedente do autor em relação à falência é justamente desestimular os pedidos de falência maliciosos, por meio dos quais o autor pretende apenas causar constrangimento ao devedor, pretende prejudicar o devedor. Tá bom? Em termos processuais, tem-se em vista coibir o quê? A litigância de má-fé ou a litigância temerária. Tranquilinho, muito fácil, né? Destaque aqui, ó. O parágrafo 1º do artigo 101, ele fala o seguinte, que havendo mais de um autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista do caput do artigo. Ou seja, todos aqueles que agiram com dolo de prejudicar a sua empresa, prejudicar o devedor, ele vai ser solidariamente responsável em relação à indenização por danos. Beleza? E lá, no parágrafo 2º do mesmo artigo 101, fala lá que eu já disse agora há pouco, que por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização dos responsáveis, né? O terceiro não é parte do processo, mas ele pode, em ação própria, pedir, né, essa indenização, tá bom? Qual é o exemplo do terceiro? Aqui traz aqui no nosso slide um franqueador que sofreu prejuízos em razão do pedido infundado de falência do seu franqueado. Ele pode daí requerer uma ação autônoma, a indenização por conta deste prejuízo, tá bom? Beleza? Muito fácil, não é verdade? Tranquilinho? É isso aí, gente. E a segunda hipótese é em relação da denegação da falência, é em relação ao depósito elisivo. O depósito elisivo, vamos recordar aqui, ó. Vamos recordar que o depósito elisivo é o quê? A elisão da falência é quando o devedor, dentro do prazo da contestação, ele vai e deposita em juízo o valor da dívida reclamada no pedido falimentar, devidamente o quê? Corrigido e acrescido de juros e honorários advocatícios.
Esse é o depósito elisivo. Então, ele se constitui como um segundo fundamento para o juiz denegar a falência, tá bom? Entretanto, o que é importante destacarmos aqui? A grande questão é, o depósito elisivo, ele não fará com que o juiz julgue improcedente o pedido do autor. Lógico que dentro do prazo de contestação, além do depósito elisivo, o autor pode também, o devedor, desculpa, pode também fazer a sua defesa e o juiz pode, no caso, julgar improcedente o pedido. Mas aqui, falando apenas do depósito elisivo, a pessoa não, a tese defensiva não foi acolhida em contestação e apenas o depósito elisivo que gerou a denegação da falência. Nesse caso, a denegação da falência por depósito elisivo vai acontecer o quê? O devedor vai ter o pedido, né? Aliás, o pedido do autor será julgado procedente, tá bom? Entretanto, não será decretada a falência em razão do depósito elisivo. Isso está no artigo 98, parágrafo único da Lei de Recuperação e Falência, tá bom? Então, o pedido é julgado procedente pelo juiz, a parte derrotada foi o devedor, mas a falência não foi decretada em razão do depósito elisivo que afastou a falência, tá bom? Mas como o pedido foi julgado procedente, logicamente que os ônus sucumbenciais ficará a cargo do devedor.